Evangelho de Mateus, capítulo 24. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós em Mateus 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Olhem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhe disser, venham aqui, está o Cristo, ou ali ele está, não acredite, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vier todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade. Essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Amém. Pode assentar. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. Por acaso os irmãos sabem se a guerra em Israel já acabou? Mas o alarme acabou, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto, pastor Cleus, que diminuiu aqueles camaradas da internet. Está acabando, agora vai acontecer. Agora
agora o arrebatamento vai acontecer. Espera que, quando deu a guerra em Israel agora, por último, que esse pessoal lá, deu esses alarmes todos, né? Uma agonia por causa dessa guerra. Esquecer até da guerra na Ucrânia, né? Estava tendo também guerra na África e guerra para todo lado. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Esquecer até de Vilhena, que essas guerras contra o crime organizado que está aí. Mas guerra para todo lado. Mas a verdade é que quando acontece alguma coisa em Israel, começa a dar um desespero aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Por causa dessa escatologia que foi disseminada nas igrejas aqui da América, né? Essa escatologia dispensacionalista, né? Com essa ideia de que Israel é o relógio de Deus, aquela coisa toda que nós temos ouvido, estudado, temos lido, né? Sobre essa realidade de olhar para Israel, o que vem acontecendo lá, daí sim, aí vai acontecer o arrebatamento, e aquela coisa toda, e o povo fica tudo agoniado, e começa a falar de Jesus está voltando, e aqueles apelos a hoje, pode ser sua última chance, Jesus pode voltar hoje à meia-noite. Falei, Senhor, que agonia. Antes de eu me converter, o pastor Gilberto converteu primeiro, e daí era muito forte na nossa igreja. A nossa igreja, o símbolo da nossa igreja, presbiteriana renovada no início, era duas trombetinhas. O nome é as trombetinhas do lado, porque era tão forte a pregação da volta de Jesus, que a gente ficava com medo, né? E aquele arrebatamento invisível, aquela coisa toda. E o Gilberto vendia pão naquela época, na cidade. Então ele vendia, normalmente ele chegava às 6h30, 7 horas em casa. Quando ele chegava lá para umas 9, eu falei, ficamos. O cara foi arrebatado, só ele era cristão, e ele pregava aquilo direto. O arrebatamento, esse arrebatamento invisível e a qualquer momento, né? Nós cremos em arrebatamento, fica tranquilo, irmãos, cremos lá, né? Aqui tudo certo, não dessa maneira mais, né? Creio que sim, pode um culto ser o último culto nosso aqui na terra, porque, né, a gente pode dormir e acordar no céu, né? Na verdade, segundo aquele texto de Lucas, o Lázaro morreu, os anjos levaram ele até o céu. Quem dorme e acorda em outro lugar foi o rico, né? Ele abriu os olhos lá no inferno. Mas enfim, pode acontecer, nesse sentido da gente estar com Jesus a qualquer momento, sim. Mas o arrebatamento, esse evento, é uma coisa muito mais explicada e muito mais clara na Bíblia sobre isso, não como a gente cria. Mas esse receio, esse medo, e conforme dá uns acontecimentos no mundo, principalmente em Israel, a igreja brasileira entra em alvoroço e vira aquela confusão. E daí eu estou observando que a guerra não acabou em Israel, mas o alvoroço deu uma diminuída, que não está dando mais ibope, e o pessoal, que o ser humano acostuma com cada trem, o ser humano ele consegue acostumar com desgraça, facinho, ele vai embora, não, está tudo bem, ele está no meio da guerra e está chupando sorvete, né? O ser humano é complicado, só Jesus para ter misericórdia de nós, só ele para querer a gente, viu, Marcelo? Graças a Deus que ele quis, alguns de nós, né? E aí você olha para as Escrituras, né? E essa, não sei se eu posso usar essa expressão, essa guerra escatológica que a gente tem, esse monte de discussão. Aí você pega uns pastores que o cara é calvinista, reformado e crê no dispensacionalismo. Eu não sei como é que pode. A mesma coisa você falar que onça pintada come capim. Eu não entendo um negócio desse. Mas enfim, a gente vê todas essas correntes, essas agonias e os pensamentos, principalmente Paulo fala sobre isso. E daí quando eu leio o capítulo 24 de Mateus, você vê Jesus falando com os indivíduos ali. É o próprio Jesus, em carne e osso ali, né? Ele está aqui falando com os discípulos sobre esse assunto. Primeiro ele está exortando os fariseus e dizendo que aquela estrutura que eles tinham religiosa ia cair por terra. O Senhor ia tratar isso, né? Estava trazendo uma palavra de juízo sobre Jerusalém. Você pode ler no capítulo anterior, né? E ele fala nos últimos versículos do capítulo 23 que Jerusalém, eu quis cuidar de você, mas e ele fala, olha, 6, verso 39, pois eu vos digo, vocês nunca mais me verão, né? Até que diga bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus entrou no templo, a glória do segundo templo estava ali, eles não perceberam, né?
E Jesus falando o que queria acontecer, e os discípulos, mas Jesus dá uma olhadinha, o negócio é bonito, a construção é legal, olha o tamanho do templo, dá uma olhada. Aí Jesus olha para eles. Tem hora que eu fico assim vendo umas coisas que Jesus fala, que se ele fosse pastor hoje, acho que eles não achavam nem abrir templo para ele. Ele ia ter que pregar escondido, né? Porque ele fala, os caras tentando minimizar a coisa ali. Não, dá uma olhada para o templo, não fala um negócio desse que vai ter tanto juízo assim, vai ser tão difícil para Jerusalém. Senhor, olha aí, olha que, né? Tinha judeus que criam que o templo era uma das maiores maravilhas do mundo e que o mundo não sobreviveria sem o templo. Aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, tá? Não fique emocionadinho com esse trem não, que isso vai derrubar tudo. E não ficou pedra, ou seja, não ficou estrutura de templo lá, não ficou pedra sobre pedra, as pedras tudo espalhadas lá, né? Então muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram e o templo até hoje não foi construído. Tem uns crentes que estão esperando ser construído para vir a volta de Jesus, aquele rolo todo, né? Mas nem vou entrar nesse negócio. Deixa para o Clailson, ele se vira aqui esse trem para explicar depois, pastor Elias. Eu vou ficar aqui só no texto de Mateus 24 e pensar, e interessante, pastor Clailson, mulheres, os irmãos aqui, você vê Jesus falando aqui e não responde a agonia dos camaradas, literalmente, porque os camaradas queriam saber que dia, como é que era o negócio. Os discípulos aqui pegaram o espírito de Nostradamus aqui, falando, que dia, fala para nós. Ele falou, rapaz, ninguém sabe não, fica na sua, só vou dizer o que vai acontecer antes, os sinais, o que vai acontecer na era de vocês, vou dar uma palavrinha para vocês, o final é o seguinte, vocês dão um jeito de vigiar, ficar atento, cuidar-se, servir-me, fica preocupado do dia que vai acontecer não, preocupa com a trajetória, vai vivendo na minha presença. E aí você olha para o texto, Jesus falando, respondendo às perguntas dos discípulos, e falando sobre o que ia acontecer no tempo deles e o que ia acontecer nos últimos dias, ou o que antecederia os últimos dias e como seria o grande dia da volta de Jesus. É o próprio Jesus falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, falei, olha aí, Jesus nos dizendo, né, nos mostrando algumas verdades sobre o tempo do fim. Jesus, o próprio Jesus. E aí eu quero refletir com vocês aqui sobre isso. Que Jesus tem a nos dizer sobre o tempo do fim, ou algumas coisas, não tem como dizer tudo, né? Até porque eu não sei, essa é a verdade também. Então, a primeira coisa que me salta aos olhos aqui, é que quando você vê Jesus respondendo essa pergunta, que são 3, né? Os discípulos veem aquilo ali, ele fala que vai cair tudo naquela estrutura, e junto à estrutura, vamos dizer assim, de culto, de sacrifício, aquela coisa toda para enaltecer agora Cristo e a sua obra, o seu reino agora. Mais tarde, ou seja, eles estão saindo do templo e fazem essa pergunta, Jesus diz que vai... Aliás, eles falam para Jesus dar uma olhadinha lá no templo, Jesus olha e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Mais tarde eles saem do templo, saem de Jerusalém e vão para o monte na frente, que é onde dá para ver certinho o templo. Aí os discípulos perguntam em particular a Jesus, né, no verso 3, diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos. Quando tudo isso vai acontecer aqui, tudo isso é a destruição do templo. Depois as outras 2 perguntas que falam sobre o fim dos tempos, né? E Jesus então vai responder essas perguntas e às vezes eu tenho a sensação igual de Daniel no capítulo 12. O anjo dá uma visão para ele, fala lá, ele fala assim, eu não estou entendendo, Senhor. Estou doido para o anjo falar assim, então vai, fica tranquilo, deixa para o outro entender, né? Mas, de uma forma interessante aqui, você vai observando, e quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, Jesus começa, então, a discorrer sobre as perguntas. E no verso 4, é muito categórico o texto, quando diz, Jesus respondeu. Não deixe que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus com os seus discípulos para que ninguém os enganasse, com conversa, com heresia, com falsos ensinos. Mas Jesus então, quando ele diz isso, ele começa a discorrer e falar de uma forma profética o que iria acontecer 3 ou 4 décadas depois e o que iria acontecer milênios depois. E ele começa a descrever.
E ele começa a descrever coisas que hoje, principalmente nós hoje, podemos declarar isso com muita força, que é a primeira verdade que eu digo para os irmãos. Não que precisarmos somente desse texto ou de comprovação desse texto, mas quando você vê Jesus respondendo aqui, esse texto deixa claro aquela verdade que a gente fala, canta o tempo todo, que Jesus Cristo, Ele está no controle da história e Ele sabe de todas as coisas, tintim por tintim. Ele não está escrevendo a história ainda não, como tem alguns, né? Ou alguns chegam a dizer, ó, você é uma página em branco e Deus te deu lápis, você escreve a tua história. Não tem esse negócio. Jesus está deixando claro que Ele conhece, Ele está dizendo o que vai acontecer. Sabe, Jesus está aqui aproximadamente no ano 36, mais ou menos, um pouquinho antes disso, porque Ele nasceu ou no ano 4 ou no ano 6, né? Tem umas discussão aí, né? E Ele vai morrer com 30 anos, então, mais ou menos por aí. 40 anos depois, vem o doido do Tito e destrói tudo. E esse povo começa a ser perseguido, e tudo aquilo que Jesus falou, inclusive em Marcos, Jesus fala de detalhes, como eles iam fazer, né? Minha Bíblia aqui em Marcos fala, interessante essa questão, quando Jesus chora por Jesus está preocupado com o povo, e os discípulos estão preocupados com a estrutura. Jesus chora pelo povo, ele diz, olha, quando Jesus, verso de número 41, do capítulo 19 de Lucas, quando Jesus aproximou-se de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar, como eu gostaria que vocês compreendessem o caminho para a paz. Verso 43, chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados, esmagarão vocês e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, pois vocês não reconheceram, pois você, Jerusalém, não reconheceu que Deus a visitou. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, deixando claro sobre a história decretada. Ele falou que iria acontecer, parece que está declarando como é que até o filme que os caras fizeram. Aconteceu tudo isso. Sabe, você vai vendo essa maneira de Jesus falar aqui, muito do que está aqui já aconteceu, ou seja, lógico que nós temos que ter plena confiança de que o resto da profecia está prestes a cumprir. Mas o que eu quero ressaltar, que Jesus faz com que flua aqui para nós pensarmos, justamente, ei, olha para a minha palavra e perceba sempre quando você vai ler a minha palavra, que eu estou no controle. Eu preguei outro dia lá no velório que teve na igreja, segunda-feira, né? Segunda-feira, no texto lá de Isaías 6, no ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor. Eu ressaltei isso, porque morreu Reuzias, Isaías fica angustiado, vai para o templo orar, o que dá, parece que ele está lá orando, e ele tem uma visão, e o que ele vai ver? Deus podia mostrar tanta coisa para Isaías. O que Deus mostra para Isaías? Um trono, e alguém sentado no trono, para dizer, o trono de Josias está vazio, mas o meu trono jamais fica vazio. Estou sempre no controle. Irmãos, é muito importante, embora muito simples o que eu estou falando, mas é muito importante que nós apliquemos e vivamos isso no dia a dia. Entender a soberania de Deus no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica nervoso quando o pneu fura, a gente fica bravo quando acontece alguma coisa assim fora do seu itinerário. Aí, agora Deus foi pego de surpresa. Semana passada a gente teve tudo isso. Eu falei, meu Deus, o senhor tem uns negócios meio diferentes. Morreu uma irmã na nossa igreja semana passada. E os médicos avisaram antes dela morrer que ela tinha morrido. E nós marcamos velório e tudo. E a mulher não tinha morrido de fato, ou seja, não tinha decretado a morte cerebral da irmã. E deu um transtorno terrível. Família veio para o velório, voltou para casa porque a mulher não tinha morrido. Foi um negócio cansativo, desgastante para todo mundo, entristecedor demais. Ela veio a falecer, mas eles não cumpriram o protocolo dentro do hospital e já liberaram uma notícia e deu aquele furdunço todo em igreja, em família, aquela coisa toda. Eu parei e lembrei disso aqui. Falei, Deus não foi pego de surpresa não, meu irmão. Certo? Deus está no controle de tudo. Quando eu olho para um texto desse, você vê Deus falando o que ia acontecer com o povo de Israel, o que Jesus estava dizendo, vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e vai ser assim lá no final. Tá?
E muitos vão se esfriar, muitos vão ser enganados, muitos vão se quebrar todos aí, e vai acontecer isso, e eu tenho controle de um grupo que é meu, que não vai acontecer nada com eles, e vai ser assim, vai ser assado, e naquele grande dia vai acontecer assim, todos os detalhes. Irmão, só fala assim quem tem controle da história, quem conhece toda a história, quem está ditando a história. Então saia daqui hoje entendendo o seguinte: o que Deus, uma das coisas que Jesus quer que a gente entenda sobre as coisas do fim. Ei, que às vezes você fica assim, mas Israel lá, e Deus continua no trono, está tudo no controle dele, nada vai fugir daquilo que ele decretou. Nada. Então as coisas do fim não é para deixar a gente apavorado. Muito pelo contrário, quando você olha e fala assim, ele está fazendo tudo do jeitinho que ele quer. É para a glória dele, ele faz como ele quer. Uma outra coisa aqui, no verso 6. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 24. Vocês vão ouvir falar de guerras, ameaças de guerra, mas não entre em pânico. A minha Bíblia fala assim, não entre em pânico. O que é normal acontecer? O que aconteceu, que às vezes acontece, dá um terremoto, um negócio, um trem, os crentes entram em pânico, não é nem os ímpios, não. Até o cantaiada fica em pânico. Ele fala, não entre em pânico. E olha a resposta que Jesus dá. Na tua Bíblia talvez é mister que tudo isso aconteça. Na minha fala, é necessário que isso aconteça. É forçoso. Essas Bíblias suas, eu tenho preocupação. É forçoso que isso aconteça. É necessário, tem que acontecer. Sabe, eu parei aqui e falei, Senhor, peraí. Porque que é uma pergunta que as pessoas mais fazem? Mas por quê? Lembrando de novo do que a gente passou, foi muito recente. Essa irmã que faleceu deixou 2 crianças. Uma de 8, né, mãe? E uma de 11. Quando ele soube que a mãezinha dele faleceu, ele abraçava com o pai dele e ele gritava naquele hospital assim, em plenos pulmões, dizendo, por quê? Por quê? A gente ensinava muito Bíblia para aqueles meninos, né? E ele gritava assim, mas gritava por quê? Porque, de fato, essa é a nossa pergunta. Por quê? Por que tem que ser assim? Olha a resposta que Deus vai dar, que Jesus vai dar aqui. É necessário que aconteça. Vai acontecer, tem que acontecer. Certo? E nesse texto aqui não responde mais do que isso. Só que daí por inferência a gente entende, ele está fazendo, ele decide. E é difícil às vezes a gente lidar com isso. Essa é a verdade mesmo. Porque o Jesus, o Deus que a maioria da população evangélica coloca, é um Jesus, como eu vi um cidadão, que eu não sei nem se dá para falar que ele é herege, porque herege ele elabora mais. O cara falou assim, se você é servo do pastor, Deus é teu servo. Porque sai um negócio, umas heresias, uns trem, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sabe, você fala, mas Senhor, tem que acontecer. Essas coisas aparecer, tem que acontecer. Aí você vê esses camaradas pregando e fala assim, meu Deus, esse Jesus que eles apresentam não é esse aqui não, é esse aqui fala. Quando vai falar para a gente de salvação, mas como que Deus escolhe um, não escolhe outro? Mas por quê? Porque Ele quis. É assim que Ele responde, fala, meu Deus, parece até que é falta de educação. Fiz por causa da minha glória. Mas por que o Senhor escolheu? Por que o Senhor quis escolher uns? Qual foi o meio? Beneplácito da minha vontade. O que é beneplácito? Parece um emplácito, não é? Beneplácito é segundo o querer, porque eu quis, então eu escolhi assim. Quando me falaram isso, eu falo assim, não, vocês estão de brincadeira, me escandaliza. Mas o Deus da Bíblia é assim, olha o que ele está falando aqui, porque os camaradas falam, vai ter guerra, vai ter um monte de trem terrível que vai acontecer, mas Senhor, e as criancinhas, Senhor, foi o que eu perguntei, eu falei, Senhor, o Senhor tirou a mãe do menino. Ó, menino, eu chorei também, fiquei agoniadinho. Falei, Senhor, e agora? Aí no outro dia Deus me deu uma mensagem. De Isaías lá. Falei, tá bom, não está mais aqui quem falou, o Senhor está no trono, o Senhor sabe, o Senhor que recolheu ela, era a tua serva, deixou esses 2 meninos, o pai deles nem crente é. Falei, sei lá o que o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu estou com plena certeza, tem que acontecer, porque se não tivesse, não deixava. Ou eu creio que Deus está no controle, ou eu creio que Ele não está. E olha que eu não sou ultra, né? Cleilson sabe, né?
Eu creio em algumas coisas que eu nem vou entrar em situação aqui não. Mas está aqui, eu falo, Senhor, era necessário que a guerra da Ucrânia acontecesse? Era. Os terremotos, meu Deus do céu, é necessário que tudo isso aconteça. E o pior, desde que Jesus falou, isso vem acontecendo e ficando cada dia pior. Meu Deus do céu, é necessário. Aí a gente fica pensando, mas por que será? Não, primeiro porque Deus mandou, porque Ele decretou, porque Ele vai fazer. Agora, por um outro lado, você começa a olhar para a Bíblia como um todo, você vê que o ser humano é ruim mesmo, esses bichos. Ele está debaixo da ira de Deus, ele é arrogante, ele é soberbo, e ele procura se autodestruir. O ser humano, um dos porquês é porque o ser humano é ruim, Deus vai deixando, entregando o homem. Estar debaixo da ira de Deus também é o ser humano está solto ao seu próprio querer. Porque o homem solto ao seu próprio querer é uma tristeza. Ele só faz aquilo que não presta. Até quando ele acha que está fazendo coisa boa. Porque ele é arrogante. Então quando você olha para o texto e fala assim, olha, é necessário que tudo isso aconteça. Se você olhar aqui, ele fala, não entre em pânico. Fala, meu Deus do céu. E saber que tem mais coisa, Presbítero Alex, para acontecer. Dias que nunca houveram, nem haverão mais. Fica calmo. É necessário que tudo isso aconteça. Fala assim, eu não é o que estou dizendo, não. E não foi apóstolo que falou também, não. Viu? Não foi profeta do Antigo Testamento, foi Jesus, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, aquele que disse a toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Aquele que está sentado no trono, foi Ele que disse. Ele que abriu o selo, Ele que fez, Ele que disse. É necessário que tudo isso aconteça. Você fala assim, Senhor, me ajuda, tem de misericórdia, me dá força. Aí você começa a orar diferente. Você fala, Senhor, me ajuda, que tem coisa para acontecer aí, que oração de igreja não vai evitar. Oração dos crentes, sim, tem muita coisa que Deus levanta a igreja para orar, porque já é determinação e propósito dele para acontecer. E Ele vai usar a oração para isso. Você vê lá em Apocalipse, a oração dos santos subindo como incenso, sendo recolhida, e depois o juízo vem. Mas tem muita coisa aqui que não vai adiantar. Você acha que judeus aqui não oraram depois de receber essa profecia? Você acha que os apóstolos não oraram e pediram para não acontecer? Já estava falando com Jesus, dá uma olhadinha, o templo é bonito, não destrói não, senhor. Se fosse mineiro, falava assim, né? Deixa isso, está bonito, e era bonito ao mesmo tempo. Vai ficar pedra sobre pedra desse trem. E vocês viram o texto que eu li em Lucas? Vão esmagar os vossos filhos, vão fazer isso, mas Senhor, é necessário que tudo isso aconteça. Existem coisas que o Senhor decretou, irmãos, e nós, pela sua graça e misericórdia, fomos alcançados, e Ele decretou isso também. Porque se Ele não decreta, Marcelo, nós estávamos no meio do juízo. Que você começa a olhar para isso aqui, você vê juízo de Deus, você vê perseguição, aí você vê a graça pelo Evangelho, certo? E aí você começa a entender algumas coisas que Jesus vem passando para a gente. Ei, eu estou no controle de todas as coisas. Ei, é necessário que aconteça um monte de coisa. É necessário, é forçoso, como diz a tradução do menino ali, certo? E aí, vocês estão vendo que eu não estou entrando versículo por versículo não, porque já até foi embora a hora. O seu relógio é contra mim. Aí tem um negócio aqui que é bem complexo, e eu vou passar como eu compreendo, depois vocês veem o que vocês fazem. O verso 15 a 21 começa falando desse assolador, dessa abominação do qual falou Daniel, lá no capítulo 11. Pensa num capítulo difícil de entender. Até o Cleilson fez assim, falou assim, não tá bom, é ruim mesmo de entender, né? Difícil. O pastor Hernandes falou assim, os capítulos 11 da Bíblia é muito difícil de entender. E ele fala lá e dá a entender que tem um Antíoco Epifânio que vai vir, mas também tem uma pessoa que vem para o final dos tempos, que a gente conhece como Anticristo. Então, nessa resposta de Jesus aqui, de falar o que vai acontecer sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu em 70, que aconteceu essa perseguição, essa coisa toda, esse general Tito que invade ali, eles tentam colocar estátuas dentro do templo, depois que Jesus profetizou. Antes disso já tinha acontecido aquilo que Daniel profetizou sobre o Antíoco Epifânio, mas Daniel profetiza sobre a vinda de um homem que vai governar o mundo. Aí aqui Jesus fala sobre isso no verso 5, chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou. Ele está dizendo que haverá um tempo que isso vai acontecer, que vem esse desolador. Aí o apóstolo Paulo vai falar dele lá em Tessalonicenses no capítulo 2 da segunda carta.
e fala dele como anticristo, que ele vai querer culto, exatamente como Daniel fala no capítulo 11, que ele vai querer se colocar acima de todos os deuses, ele vai querer receber culto, e ele usa uma linguagem lá sobre estar no lugar santo, né? Porque agora não é o templo, agora a igreja, ele quer ser Deus da igreja, e ao mesmo tempo ele vai querer perseguir, matar crente, ou tribulação, e de fato é essa palavra, tribulação. E aí Jesus deixa claro, fala, vai haver um tempo que vai vir um endemoniado aí, e ele vai trazer muita turbulência e tribulação para o povo de Deus. E Jesus diz assim, pois haverá angústia, verso 21, que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então quando você lê esse versículo, você fala assim, peraí, já não está falando mais só do ano 70, porque angústia depois do ano 70 teve depois com os próprios judeus ainda, que foi o holocausto, foi tão horrível quanto. Desde o começo da igreja tem terremoto. Paulo e Silas vão orar, dá um terremoto lá. Pedro, a igreja ora, dá terremoto para todo lado. Quando Jesus morre, terremoto, racha a terra. E terremoto vem, no Antigo Testamento tem uns terremotos que acontecem lá, não me pergunte o livro agora que eu não lembro. Mas, queridos, só está aumentando esse trem. Mas aconteceu o terremoto, mas pode acontecer uns pior. Vai haver dias de angústia, diz a palavra, que nunca houve. Então Jesus está dizendo, olha, vai acontecer coisas muito complexas e vai ter o governo de um líder desse aí. Vai ter esse governador do qual Paulo fala que ele vem segundo a eficácia de Satanás. Estou sendo bem genérico aqui naquilo que eu estou falando. Mas se você observar lá no capítulo 2 da segunda carta, ele fala dele, especifica como é que ele vem pelo poder do diabo, é um homem, é um líder mundial, ele vem para governar. Depois João vai falar no capítulo 13 de Apocalipse, tem que ser logo no 13 também, para falar dele mesmo, porque o bicho é terrível, sabe? Vem lá e ele vai governar, ele fala que o besta, não é o besta, né? É a besta que levanta, né? Levanta lá da terra, levanta do mar, aquela coisa toda, irmãos, é um negócio, estudando Apocalipse, Daniel, Marcelo, você quase dá um nó. Graças a Deus que você chega naquelas partes e fala assim, eu estou no controle, falo, tá bom que o senhor está, porque eu já me perdi. Ainda bem que o senhor está no controle. Mas, irmãos, preste atenção. É claro, o que eu estou falando para vocês aqui de Daniel, e aqui de Mateus 24, que Jesus se refere a Daniel. Depois, Paulo vai falar sobre isso lá na frente. Aqui, esse desolador é o anticristo. Vai chegar esse tempo. Vai haver um tempo, e não está muito longe, de aparecer um governador mundial, que vai governar isso aqui. E ele vai dar uma melhorada, viu? Vai dar uma melhorada, vai piorar para os crentes, porque os crentes vão ser os que vão ser contra, ou seja, os salvos, os eleitos de Deus que vão ter sabedoria, como diz Daniel, no capítulo 12 de Daniel, ele fala, olha, mas os sábios entenderão, os sábios não vão ser enganados, aquela coisa toda, né? O povo de Deus está ali, mas ele virá, certo? E virá num tempo de muita intensidade, de problemas e situações, de libertinagem, de subordinação, de apostasia, e nós temos vivido isso. Paulo diz que para a volta de Jesus acontecer tem que ter apostasia vinda desse indivíduo, e Jesus fala que haverá esse tempo. Tem o princípio das dores, porque Jesus coloca uma mulher que vai dar luz, já está grávida, o princípio das dores, parto, nascimento é a volta de Jesus aqui, né? Então, tem o princípio das dores que foi lá no ano 70, e está vindo, nós estamos vivendo já o restinho do princípio das dores, está quase já indo o negócio, porque vem o anticristo e governa e começa a trazer essa tribulação. E começa a trazer tudo isso sobre a igreja. E aí fica claro nos textos aqui, que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Ou seja, Marcelo, esse infeliz, esse anticristo vem, vai perseguir e a igreja está aqui. Não, mas a igreja vai ser arrebatada antes. O que Jesus está falando, não. O que Jesus está dizendo, não. Ele está dizendo, olha, vem esse desolador, faz esse trem aqui, vai governar, vai perseguir, os dias serão dificílimos, mas esses dias vão dar uma trabalhadinha neles, porque a igreja está lá. Os escolhidos estão ali. Então, Jesus está deixando claro, haverá dias muito difíceis sobre a face da terra, como nunca houve, onde ela será governada pelo homem da iniquidade, que é esse desolador. Primeira verdade, então, que eu disse, é que
Jesus está no controle da história, uma coisa que Ele quer que você se lembre sempre. Segundo, você tem que entender que as coisas ruins têm que acontecer. Vai acontecer, é necessário. Terceiro, nesse texto aqui, haverá um governador mundial, vai governar e vai trazer tempos muito mais difíceis do que nós imaginamos. E por último, e já vou encerrar, que é o que dá um alívio aqui. Quando você começa a ler o texto aqui, olha o que diz lá no verso. Primeiro Jesus diz o seguinte: que ninguém vos engane. Jesus está preocupado, falando, não se engane não, viu? Discípulos, se engane não. Aí vem esses pessoal para tentar enganar, gente toda parte querendo enganar, perseguição. Aí no verso de número 11, os falsos profetas surgirão em grande número, enganarão a muitos. Verso 12, o pecado aumentará, ou a iniquidade vai aumentar, e o amor de muitos esfriará. Certo? Aí ele vai caminhando, como eu acabei de dizer, por causa dos escolhidos será abreviado. No verso 24, surgirão falsos cristos, ele repete, que é uma preocupação de Jesus, realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até, se fosse possível. Sabe o que vem no meu coração aqui? É o seguinte: o Deus que está no controle deixa bem claro para mim e para você, que aqueles que pertencem ao Senhor são guardados. São cuidados por Ele. Sei que é algo que eu e você ouvimos bastante, mas o que fica muito claro nesse texto, muitos vão se esfriar, mas tem um grupo que não. Tem um monte de gente dentro das igrejas que não nasceu de novo, não é crente, e ele vai esfriar com tudo. Ele vai esfriar com querer servir na igreja, ele vai esfriar com as pessoas, lá fora também, lá no mundo então nem se fala. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos dias seriam dias difíceis, tradução literal, dias ferozes. Que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam sem afeição, não seriam afeiçoados, não estão nem um com o outro. Nós estamos vivendo muito disso aí, cada dia pior. E Jesus fala que nos últimos dias vai esfriar o amor das pessoas, a iniquidade. As pessoas estão sabendo que é errado, mas elas fazem. Pessoas que conhecem Escritura e estão colocando pompom no pecado, abrindo a igreja, dizendo, não, o Senhor inclui, o Senhor ama todo mundo, o Senhor te aceita do jeito que você está e fica do jeito que você quiser e a coisa acontece. Essa bagunça toda. No meio de tudo isso, a igreja, povo de Deus, sendo guardado, não se esfria. Os escolhidos não se esfriam, os escolhidos não são enganados, os escolhidos são preservados. Aqui está dizendo que os escolhidos, quase todos se esfriariam, quase todos, porque tem um grupo que não. Muitos vão ser enganados, muitos, todos não, porque tem um grupo que não é enganado, porque tem um grupo que está na luz. Paulo diz isso na primeira carta de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no início dela. Falou, vocês não precisam ter medo desse dia não, porque vocês estão na luz, vocês não estão nas trevas. Então não vai ser enganado. Jesus repete de novo, falou, vai vir aí com sinais e maravilhas. Primeiro vem os falsos profetas pregando, depois vem um outro com sinais e maravilhas, fazendo um trem mais. Não, nem assim vai enganar. Nem assim engana os eleitos. Eu fico olhando isso aqui e falo assim, meu Deus, que segurança que o Senhor me dá, porque se dependesse de nós estávamos enrolados, irmãos. Se dependesse da gente, mas é Cristo que está dizendo, olha, muitos vão ser enganados, muitos vão esfriar, muitos vão ver milagres e vão se enganar, muitos, mas existe um grupo que ele já deixou claro, ele falou, muitos são chamados, os poucos eleitos serão guardados, manterão o amor, o fervor, o Senhor vai mantê-los, o Senhor vai protegê-los das heresias, o Senhor vai fazê-los enxergar as heresias, o Senhor vai livrá-los dessas mentiras de falsos milagres, como ele diz aqui, para enrolar até os escolhidos, se fosse possível, e o Senhor vai nos dar graça para suportar esses dias difíceis.
Então não tenhamos medo. Quem pertence a Jesus não precisa ter medo. Precisa saber que Ele está no controle, guardando você. Tudo o que tem que acontecer, vai acontecer. Vai ter dia difícil, vai ter líder mundial por aí. O problema é deles. Nós já temos Jesus na nossa vida. Ele guarda-nos todos os perigos. E naquele dia, nós iremos ser arrebatados e estaremos com Ele para sempre. Porque a promessa aqui é clara. Depois de tudo isso, verso número 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamento entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles, os anjos, reunirão os escolhidos, aleluia, de todas as partes do mundo, e de uma extremidade à outra do céu. Aleluia. Sabe, tem hora que eu fico pensando, pastor Cleus, se a gente pegar essa fase, que parece que, né? Mas foram os filhos, mas eu fico imaginando se a gente pegar essa fase do anticristo aparecer aí, Marcelo. Aí começa a perseguir a gente vai ter que dar os pulos da gente, né? Aí de repente a gente vai preso porque está pregando, pastor Elias. Aí passa esse tempo desse miserável ficar perturbando a igreja. Aí toca a trombeta. Você está lá no fundo de uma cela. Ou lá no oco da taboca, como diz o outro lá, né, na caverna, escondido no meio do mato. Você fala, meu Deus, com a sua família com medo, né, aquela tensão. E de repente a trombeta toca, aquele, né? Como é que vai ser esse som? Até eu vi um meme outro dia, que está lá a mulher estudando a Bíblia, tiroteio, buzina, freada de carro, vizinho gritando, ela está lá concentrada. De repente, deu um som de uma trombeta, ela já levantou e falou, peraí, né, trombeta é um negócio diferente para o crente. Mas de repente você está lá, angustiado, já perdeu tudo, porque o anticristo tirou mesmo. A Bíblia diz que ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer, diz a palavra. Ele vai perseguir os crentes. Mas um dia, pastor, você vai estar lá talvez angustiado. Meu Deus, que prova, Senhor, que dia difícil. A trombeta toca. Para mim vai vir uns 2 anjão, porque para levar eu tem que ser grande. Talvez na grande tribulação você emagrece, porque faltam as coisas, você, né, come pouco. Toca a trombeta, o anjo vem, né, para te recolher. Vamos embora, meu filho, bora subir. Já deu, vamos embora. E aqueles que estavam perseguindo a igreja vão enxergar. Todo olho verá. Esse dia vai ser magnífico, irmãos. Esse dia será tremendo. Esse Deus, Ele fala com a gente, Cristo ensinando, deixando claro isso para a gente. E Ele vai falando essa outra parábola, fala, olha, vocês sabem quando é tempo de chuva, né? O que anuncia a chuva aqui em Vilhena? Tempo de chuva lá, o caju, a manga, quando, né, vocês já sabem. Lá em Israel a figueira, vocês sabem que ela anuncia o verão. Ei, quando acontecer isso, fique sabendo, Jesus está às portas, está quase vindo, está quase acontecendo. Então tudo que você está vendo, rumor de guerra, todas essas pestes, essas coisas todas, ei, preste atenção, isso tem agravado, é o que Jesus está dizendo aqui. Olha, da mesma forma, quando virem todas essas coisas, verso 33, saberão que o tempo está muito próximo às portas. Ei, o Senhor está prestes a voltar, essa é a promessa que nós desejamos. Esse mundo vai passar, e os povos da terra vão lamentar, mas a igreja vai adorar. O Marcelo leu o texto aqui, o povo lá na glória, a multidão que não se pode contar. É porque João, na visão do homem, não tem como contar, na visão de Deus está decretado quem são. Você está entendendo? Mas é salvo de todas as épocas da história, vão estar reunidos e adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, digno de receber toda a honra, glória e louvor. Irmãos, nós somos crentes, nós somos a igreja de Cristo, a gente deseja esse negócio, a gente quer isso. E vai acontecer, que o Senhor dê graça para mim e para você. Vigie, espere, esteja atento. O dia específico nós não sabemos, mas os sinais estão nos orientando. Tá? Não fique em pânico não, vai acontecer. Mas não se esqueça, Deus cuida de você. Se você é filho, é eleito, está em Jesus, o mundo vai cair os pedaços, nós não. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue prosperando vocês e que a gente continue firme, desejando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.